Você sabia que, como italiano vivendo fora da Itália, você tem responsabilidades com o país, com a Itália? Muitas pessoas têm o desejo de fazer a sua cidadania italiana, para as pessoas que têm a descendência, que têm a possibilidade de requerer para a sua documentação italiana. Mas poucas pessoas sabem que elas possuem direitos e deveres ao se tornar italiano. E no episódio de hoje de Destinos, eu gostaria de falar um pouquinho da minha trajetória, da minha história, até hoje, recebendo o primeiro referendo popular para votar por alguma política pública na Itália. Celi, como ça va? Então, eu recebi a minha primeira carta da Itália referente a um referendo popular para a votação de uma política pública que está acontecendo, melhor, que vai acontecer no próximo mês na Itália. E para aqueles que não conhecem a minha história ainda, aqui no canal, lá no comecinho, o início da minha trajetória aqui na Europa foi exatamente na Itália, onde eu pude trabalhar e eu aproveitei para tirar a minha cidadania italiana, para começar o meu processo de me tornar um cidadão italiano com relação à minha família, pela descendência familiar. E toda a minha trajetória para a conquista da documentação italiana, todos os processos pelos quais eu passei, eles estão aí no canal. No meu caso, existem várias formas de você tirar, né, de você solicitar a cidadania italiana, e eu não estou falando com as novas leis que já estão em vigor na Itália, que restringe, por exemplo, a solicitação da cidadania italiana ius sanguinis para bisnetos de italianos. Agora só pode fazer a solicitação de um processo italiano da sua cidadania aquelas pessoas que se enquadram como neto ou filho de um italiano original, né, o italiano da Itália. O que afetou vários brasileiros aí com relação a essa busca, e vários brasileiros entraram com processos judiciais, administrativos, para requerer a cidadania, até porque eles já estavam, essas pessoas, né, já estavam dentro do processo, dentro dessa solicitação, já há bastante tempo, muito antes dessa lei ser acordada nesse momento. Então, o meu processo se passou lá em 2019, e é onde eu fui para Siena, na Itália, onde eu vivi durante um ano na Itália, trabalhei lá, me aculturei às pessoas, tive amizades, me apaixonei pelo país porque eu nunca tinha estado na Itália, e eu fiz todo o meu processo de requerimento da cidadania italiana, eu fiz ali em Siena, na Itália. E foi muito, muito bacana. E hoje eu sou um italiano, mas sou um italiano que vive fora da Itália. Existe uma obrigação para os italianos que vão viver ou que vivem há mais de 12 meses fora da Itália, eles precisam se inscrever no AIRE. O AIRE é Anagrafe del Italiano Residente all'Estero. É o registro oficial dos cidadãos italianos que residem fora da Itália, por mais de 12 meses. Né? Então, quando você obtém a sua cidadania italiana e mora fora da Itália, é obrigatório que você se inscreva no AIRE. Né? E você pode se inscrever facilmente pelo próprio site, através do consulado italiano da sua região, ou como eu falei, pelo site, que o nome do site é fast.it. Fast.it. É muito fácil você entrar nesse site e se cadastrar no AIRE. E por que é importante que o cidadão italiano que não reside mais na Itália por 12 meses, por que é importante que ele se registre no AIRE? É importante para manter a sua situação regular perante o governo italiano, para ter acesso aos serviços consulares, como renovação de passaporte, registro de casamento, nascimento de filhos, para participar de eleições italianas no exterior, como eu estou participando agora. Não é uma eleição para a escolha de um político, mas sim uma assembleia popular, um referendo popular, que é o que eu estou fazendo agora. E como eu falei, a inscrição pode ser feita gratuitamente, normalmente pelo site do portal fast.it. E como eu falei, eu recebi essa semana o referendo popular.
Nesse referendo popular, todos os cidadãos italianos que residem fora da Itália, eles recebem uma carta como essa e você pode fazer a votação, a escolha do sim ou escolha do não, de acordo com o referendo, de acordo com as ideias que estão sendo propostas na Itália, você pode aceitar ou recusar ou refutar as decisões que estão sendo tomadas lá. Quando você abre a carta, você encontra vários documentos dentro da carta, dentro desse envelope. O primeiro documento que você encontra é uma explicação. Ela vem endereçada ao seu nome, ou tem o seu endereço, e tem uma instrução de como que você deve proceder com a votação, com a sua escolha desses referendos que eu já vou te mostrar. Apenas um documento informativo que te ensina a utilizar. Aqui é uma outra folha que vai te explicar como que você vai fazer a votação, né? Porque aqui nós recebemos, são 5 referendos, são 5 decisões que vão ser tomadas na Itália, e para cada um desses referendos você escolhe se você aceita manter aquela lei continue em vigor, ou se você altera uma cláusula, uma parte daquela lei. E ele explica que cada um desses documentos, como que você deve preencher, e você precisa colocar dentro de um envelope que vem também, que é esse envelope aqui, ó, ele já manda esse envelope timbrado para você. Você faz o seu voto, você fecha, obviamente, a sua cédula de voto, bota nesse envelope e envia para o consulado da sua região, consulado italiano. E esses aqui são os referendos populares. No caso, são 5 referendos e eles são separados em cor. Então, nós temos o primeiro referendo, que ele fala contrato de lavoro a tutela crescente, disciplina de licenciamenti illegittimi abrogazione. Ele fala do contrato de trabalho. Então, aquilo que eu falei, né? Se votar sim, significa revogar a legislação atual, permitindo que trabalhadores demitidos injustamente possam ser reintegrados ao emprego, fortalecendo as proteções trabalhistas. E se eu votar não, significa manter a legislação vigente, onde a reintegração é limitada a casos específicos e a compensação é predominantemente financeira. Esse aqui é o segundo referendo, é o referendo popular número 2, o laranja. E aqui ele fala que pequenas empresas, ele fala sobre as pequenas empresas, demissões, indenização correspondente, revogação parcial. Ele fala que atualmente nas pequenas empresas, né, com mais ou menos até 15 funcionários, quando ocorre uma demissão considerada ilegítima, né, sem justa causa, o trabalhador tem direito a uma indenização que varia entre 2,5 e 6 salários mensais. Esse valor pode ser aumentado para até 10 ou 14 salários, dependendo da antiguidade do trabalhador e do tamanho da empresa. Então, no caso, o que significa votar sim para esse referendo número 2? Votar sim significa que você apoia a revogação do teto máximo de indenização, permitindo que os juízes estabeleçam valores mais adequados às situações individuais. E votar não significa que você prefere manter o sistema atual, com limites pré-estabelecidos para as indenizações em casos de demissão ilegítima, né, para casos de demissões sem justa causa. E aqui está o referendo popular número 3. Então esse referendo 3, ele fala sobre os contratos determinados, né, de curta duração, 1 ano, por exemplo, contratos de duração determinada. E ele fala sobre a duração máxima e as condições para prorrogações e renovações. Atualmente na Itália, um contrato de trabalho, né, de tempo determinado pode ser celebrado por até 12 meses sem a necessidade de justificar a razão para a contratação temporária. Para contratos que excedem esse período, é exigida uma justificativa baseada em necessidades técnicas, organizacionais ou produtivas, conforme acordado entre as partes ou previsto nas convenções coletivas, né? Então, no caso, se eu votar sim, significa apoiar a revogação das disposições atuais, tornando obrigatória a justificativa para todos os contratos de tempo determinado, o que pode limitar o uso de contratos temporários
e promover maior estabilidade no emprego. Agora, se votar não, isso significa manter a legislação vigente, permitindo a celebração de contratos de tempo determinado até 12 meses, sem justificativa, e a possibilidade de prorrogação e renovações com base de acordos entre as partes. Por isso é muito importante conhecer bem essas normas, essas leis. Como nós não estamos residindo na Itália, mas tem muitas pessoas que lá residem de forma normal, regular, trabalham por lá, então sentem na pele a vivência, a rotina, a vida lá. Nós temos que ter muito cuidado, porque o nosso voto vai atingir essas pessoas. O nosso voto vai, de uma certa forma ou de outra, vai promover uma mudança muito significativa na vida dos trabalhadores lá da Itália. Então aqui está o referendo número 4, referendo popular número 4, o referendo rosa. Nesse referendo 4, o rosa, ele fala sobre a responsabilidade solidária em acidentes de trabalho. Ele fala da exclusão da responsabilidade solidária do contratante, do empreiteiro e do subempreiteiro por acidentes sofridos por trabalhadores das empresas contratadas ou subcontratadas, como consequência dos riscos específicos próprios das atividades dessas empresas. Ele fala basicamente sobre acidente no trabalho. É muito normal no Brasil, por exemplo, quando você é contratado, eu não conheço muito bem os contratos a termo no Brasil, os contratos de tempo determinado, ou os contratos com pessoas que são independentes, enfim. Mas o contrato de trabalho normal no Brasil, ele já é escrito pensando na proteção do trabalhador. Então, no momento em que existe o contrato, no momento em que existe o trabalho, o trabalhador está segurado. Então, os acidentes de trabalho estão segurados pelo empregador. Então, essa cláusula fala sobre isso. Então, nesse caso, votando sim, significa revogar a exclusão da responsabilidade solidária. Com isso, o contratante passaria a ser solidariamente responsável por acidentes de trabalho, mesmo quando decorrente de riscos específicos da atividade da empresa contratada ou subcontratada. Isso poderia incentivar uma maior fiscalização e escolha criteriosa de parceiros, promovendo melhores condições de segurança no trabalho, entre outras leis que são importantes para a atividade do trabalhador dentro da empresa. E votando não significa manter a legislação atual, onde o contratante não é responsável por nenhum tipo de acidente decorrente dos riscos específicos das atividades das empresas contratadas ou subcontratadas. E por fim, nós temos aqui o último referendo, o referendo 5, que é o referendo amarelo, que fala sobre uma coisa muito importante, sobre a cittadinanza italiana. Então esse referendo popular número 5, amarelo, fala sobre a cidadania italiana. O objetivo é reduzir de 10 para 5 anos o tempo de residência legal exigido na Itália para que um estrangeiro maior de idade que não pertença à União Europeia possa solicitar a cidadania italiana. Hoje, lá na Itália, né, assim como na Suíça, para que você possa requerer a cidadania italiana, você precisa estar no país durante 10 anos. Após 10 anos, você tem a possibilidade, se você quiser, de solicitar a cidadania italiana, por exemplo, assim como na Suíça. A ideia lá na Itália, com esse referendo popular, é reduzir de 10 para 5 anos, como é feito em alguns países, como Portugal, por exemplo, para que você possa solicitar a cidadania italiana por tempo de moradia na Itália. Então, votando sim, o que acontece? Vai reduzir o tempo legal de residência na Itália para solicitar a cidadania italiana, né, que era de 10 anos e vai passar para 5 anos para os estrangeiros maiores de idade fora da União Europeia, ou seja, para pessoas que não tenham a nacionalidade europeia, né, como o brasileiro. E por que eles querem reduzir para 5 anos a possibilidade dessa solicitação? Porque vai facilitar a integração dos imigrantes, acelerando o acesso à cidadania, promovendo maior inclusão social e direitos civis mais rápidos.
vai ter muitos impactos. Os estrangeiros que moram legalmente na Itália por 5 anos, ao invés de 10 anos, poderão pedir a cidadania, o que pode ajudar na sua estabilidade, no seu trabalho, na sua educação e na participação política. Se eu votar não, né, vai manter o tempo de residência legal para solicitar a cidadania em 10 anos. Ou seja, eu vou precisar esperar 10 anos morando legalmente na Itália para solicitar a minha cidadania italiana. E, e por que, essa lei foi originada dessa forma? Porque considera que 10 anos é um tempo justo para garantir que o estrangeiro tenha vínculos sólidos com a Itália, antes de receber a cidadania italiana. E o impacto disso é que o acesso à cidadania italiana continua mais restrita e demorada, o que pode dificultar a integração rápida dos imigrantes. Tudo isso que fala sobre a cidadania italiana, esses últimos meses, ele está sendo muito divulgado e muito publicado nas redes sociais e na imprensa da Itália. E todo esse foco, ele veio por um motivo que já acontece há muitos e muitos anos na Itália. Brasil e Argentina são os dois principais países da América do Sul que vão para a Itália solicitar ou fazer, né, encaminhar lá o seu processo para a cidadania italiana. E a quantidade de brasileiros, argentinos, sul-americanos que vão para a Itália a solicitar esse processo, cada vez cresce, cada ano cresce ainda mais. E hoje os órgãos públicos da Itália estão superlotados de solicitações. Eles não conseguem mais trabalhar em praticamente nada, porque eles precisam ficar a todo momento, devido às pilhas gigantescas de processos que eles têm para resolver da solicitação de cidadania italiana, os órgãos italianos estão sobrecarregados. Então há uma reclamação de muitos e muitos e muitos anos sobre a facilitação que a Itália sempre deu à abertura de processos de cidadania. Porque até então, qualquer descendência poderia entrar. Bisneto, tataraneto, enfim. Qualquer descendência poderia solicitar a cidadania italiana. Hoje em dia tem uma restrição para isso. Obviamente, essa lei não trata especificamente desses casos. Esse quinto referendo trata apenas das pessoas que moram na Itália, independente se é brasileiro ou outra nacionalidade. São as pessoas que moram legalmente na Itália durante 10 anos. Dentro de 10 anos, a pessoa tem a possibilidade de solicitar a cidadania italiana. Então, a proposta deles é fazer com que reduzir para 5 anos para solicitar. Né? A pessoa mora legalmente na Itália durante 5 anos, ela já pode solicitar a sua cidadania. Eu, como cidadão italiano, que sou inscrito no AIRE aqui na Suíça, eu recebi por correio esse envelope com as cédulas de voto. Eu preciso votar se eu aceito, se eu concordo ou se eu não concordo com cada um desses referendos, botar no envelope e enviar para o consulado italiano mais próximo da minha residência. E então vai chegar na Itália e os votos dessas pessoas que vivem fora da Itália serão contabilizados no voto presencial lá na Itália. E um detalhe, os votos das pessoas que não moram na Itália, eles precisam chegar na Itália antes do referendo, antes da votação lá, para serem contabilizados. E caso você não vote, não justifique, caso você não fale nada, você corre o risco de perder seu passaporte, perder sua identidade e perder vários benefícios que você conseguiu adquirir com a sua cidadania italiana. E volto a falar, quando você se torna um cidadão daquele local, você se torna um cidadão daquele local. Então você está inserido em tudo o que isso representa, inclusive participação na vida pública, participação na vida política. Por mais que você não more, não queira nunca mais voltar para a Itália, você ainda é um cidadão e você tem direitos e deveres a cumprir no país. Caso contrário, você pode perder a sua cidadania italiana. Então, pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que essas informações tenham sido muito úteis para você. E eu sei que para a maioria das pessoas não são informações úteis, porque a maioria não devem ser italianas, não devem ter descendência, não devem nem ter a possibilidade de se tornar hoje em dia italiano. Mas é porque eu recebo tantas mensagens sobre como anda o processo da minha cidadania, como
quais os deveres e direitos que eu tenho como cidadão italiano, se eu posso voltar para a Itália. Tantas dúvidas que as pessoas têm com relação a esse assunto, que assim que eu recebi essa correspondência do referendo popular na Itália, eu resolvi publicar para vocês e falar um pouquinho de como funciona. Sendo italiano, você precisa também participar das obrigações e dos deveres como italiano. Então, espero que tenha sido legal para vocês e je te verrai dans la prochaine vidéo. À bientôt!